E de acordo com o Laboratório de Análises e Processamentos de Imagens de Satélite da UFAL, a mancha de óleo por navio no Rio Grande do Norte pode não explicar totalmente a origem do vazamento, viu? Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Neto Mota, vai vir com a gente aqui no nosso Video Wall para trazer mais detalhes, conversando com o professor que essa semana deu umas informações realmente de um possível vazamento na costa da Bahia. O professor continua acreditando que também existiu esse vazamento, não foi apenas o navio, Neto. Boa noite. Pois é, Edson, boa noite mais uma vez. No início da semana, quando a UFAL divulgou, quando o professor divulgou aí o resultado desses estudos e as imagens, ele também nos reforçou, ele falou que não descartaria a hipótese de um vazamento por navio também. Até porque essa hipótese do suposto vazamento pelo mar na costa da Bahia poderia ser apenas uma peça desse quebra-cabeça. Mais uma vez eu converso agora com Humberto Barbosa, que é professor pesquisador da UFAL e está aí na frente destes trabalhos. Professor, boa noite. Hoje foram divulgadas aí que essas manchas podem ter vazado, esse petróleo cru pode ter vazado do navio. E aí, como é que estão as atualizações em relação a esse trabalho? O que é que o senhor observou? Bom, boa noite a todos, boa noite, Edson. A nossa primeira, desde 30 de julho, fizemos todos os levantamentos das imagens, as imagens já estão disponíveis. A quantidade de imagens é muito alta, mas a primeira chave, a primeiro quebra-cabeça da nossa grande pergunta, de fato, ela primeira foi sobre esse navio. Isso há duas semanas atrás a gente já tinha visto essa imagem, não a mesma imagem que o governo está falando, mas de que havia petróleo também derramando. Só que precisávamos de mais informações e essas informações elas passavam também por um levantamento em outras áreas que não tinham sido investigadas. A gente partiu da primeira hipótese que um navio só pela quantidade do que tinha sido divulgado pelo Exército e pelos mutirões, essa quantidade de resíduo não era suficiente para ser justificado por aquele navio. Aquele navio específico que a gente avaliou na costa do norte do Rio Grande do Norte, em 24 de julho. Aquela mesma imagem foi compartilhada com a Agência Espacial Europeia. A gente questionou vários pontos daquela imagem, mas ela não foi só o foco do nosso trabalho. De fato, todo o levantamento de informações tem outras áreas e temos outras informações. Essas informações têm sido com muita cautela divulgadas. Só no momento que a gente sente que alguma informação que o público precisa saber também, a gente divulga. A gente está trabalhando com outras áreas, só que é necessidade de fazer uma verificação, um padrão de assinatura, que as imagens são muitas imagens e, além disso, a complexidade é muito grande. Tem outros fatores que a gente não pode descartar. Então, o principal produto são as imagens do Sentinel-1A, que é um radar, né, que isso permite que a gente olhe todas essas informações sem influência da atmosfera, mas existem questões de oceano e ventos que podem interferir. Existem também situações de oceano e ruído de radar, que tudo isso dificulta na interpretação. Mas o que a gente quer passar é que a gente está fazendo uma pesquisa independente, é uma pesquisa séria e em todo momento a gente olha várias linhas. E são 3 linhas hoje que a gente tem trabalhado. A região sul da Bahia é uma delas, e isso em função da assinatura que a gente já tem visto essa semana, principalmente, mas a gente também tem olhado ali próximo da costa de Recife, Pernambuco, há outros sinais também ali muito claros, só que a gente precisa verificar isso melhor. Agora, esse do navio especificamente, derramamento por navio, a gente já tinha registro disso, só que a gente foi muito cauteloso em não divulgar isso agora, mas a data a gente já tinha compartilhado essas informações com uma agência europeia há 2 semanas atrás e levantamos outras informações daquelas análises. Então, assim, o que a gente quer chamar a atenção, principalmente, que está sendo feito um trabalho com muito rigor técnico, com muitas informações de imagens de satélite, com muita interpretação. Então, há muita ainda informações que vão ser divulgadas, que a gente ainda está esperando o momento certo, a hora certa e análise de outra. O que é importante que a gente tem feito é que a gente tem colocado algumas imagens para que outros pesquisadores, outras pessoas independentes também possam participar dessa avaliação, e a gente tem recebido também feedback de outras pessoas
pedindo para, olha, está uma situação que a gente viu, são informações muitas vezes sigilosas, que a gente também toma muito cuidado com a fonte e como a gente analisa esses dados nas imagens. A nossa avaliação, ela não está diretamente relacionada com o governo. Lembrando que todas as informações também coletadas pelo laboratório estão sendo também disponibilizadas pelo Senado. Então, há uma responsabilidade aqui muito grande. Então, hoje liberamos isso porque ficou divulgado na imprensa o navio. A gente já tinha colocado na última semana que uma das nossas peças também era de vazamento de navio. Lembrando que esse vazamento ele ficou muito visível nas imagens do Sentinel-1A. Professor Edson Moura tem uma pergunta. Edson Moura pode fazer. Queria dar boa noite ao professor mais uma vez, agradecer a participação dele aqui no Cidade Alerta Alagoas. Faz um trabalho realmente muito importante, né? O lápis lá, o laboratório, e não só agora, né, nesse caso, mas durante todo o ano. E eu queria saber do professor o seguinte, como é que ele recebeu, não é, o rebatimento da informação inicial, daquela informação do início da semana, de que aquilo ali não seria petróleo e seria de repente uma nuvem, né? Como especialista em meteorologia, obviamente, ele saberia diferenciar o que seria uma nuvem e uma mancha. Então, eu queria que ele respondesse e até rebatesse, né, o comentário da Marinha, que se apressou a dizer que aquilo ali, aquela imagem de satélite, não seria petróleo. O Edson Moura perguntou o seguinte, a tese do senhor chegou a ser rebatida com a justificativa de que não seria óleo o que as imagens de satélite apontaram, seria uma nuvem. Como foi que o senhor recebeu essa informação? Na verdade, eu estou até rindo um pouco, porque, de fato, Edson, nos últimos dias eu levei tantas outras informações, fui tão cauteloso, e eu também não posso afirmar 100% que aquele fluido ali é fluido de um hidrocarboneto ou petróleo. Mas eu posso dizer que aquele fluido ali é 100% água, não é fitoplâncton, não é nuvem, porque a nuvem, eu também olhei e esse radar, ele não tem interferência de nuvens e mesmo que ela tenha hidrometeoros, o que é isso? Mesmo que ela tivesse muito intensa, a interferência é muito pouca. A gente está falando de uma frequência específica, uma frequência de radar. É mais ou menos, eu vou dizer para a população, a chapa de um raio-x, vou usar até essa palavra, chapa de raio-x, mesmo que eu faça um raio-x, se eu tiver com roupa ou não, aquilo dali vai ser detectado. É mais ou menos esse radar. Ele usa uma tecnologia que, mesmo que eu tenha nuvens, a atmosfera, que seja de dia ou de noite, ela não vai interferir no padrão. O que interfere no padrão dessa imagem são dois fatores. A rugosidade do oceano, a topografia do oceano e algumas outros fluidos que podem estar, que não são água, que daí eles vão diferenciar. Então a gente olhou, Edson, hoje inclusive eu peguei uma outra informação da área, porque houve uma contestação de que aquela área não era nem tanto nuvem, era de fitoplâncton, que poderia acontecer. Só que a gente olhou uma imagem no sensor óptico, que é um sensor já mais sensível à atmosfera, é mais sensível a nuvens, mas a gente também comprovou que naquele dia na área havia uma condição de tempo, pelo menos no horário, uma condição de tempo favorável que me deu chance de olhar em outra imagem que não é a mais apropriada para olhar isso, para ver se havia alguma reflexão. Aí eu falo de reflexão, o radar ele fala de retroespalhamento. E aí eu levei muito cauteloso, eu olhei imagens de nuvem, eu sou um especialista, eu sou um meteorologista, levei em consideração a resposta de algas que ficam na subsuperfície do oceano, e eu posso dizer com certeza para você, não é só uma opinião, eu tenho as informações e elas foram descartadas, mas também não podemos dizer que aquela mancha é 100% hidrocarboneto, mas ela também não é 100% água. Ok, professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente vai continuar acompanhando aí os estudos da UFAO para trazer aqui em primeira mão essas primeiras informações das próximas análises que serão feitas aí, né, Moura? Vamos continuar no pé do governo federal para saber aí também notícias atualizadas em relação à mancha de petróleo cru.